Bom dia, paz esteja convosco. Voltei para ensinar a palavra de Deus, esse alimento diário que nos sustenta, que nos vivifica o nosso espírito e nos fortalece a cada dia ter uma fé robusta naquilo que Deus verdadeiramente tem para nossas vidas. Mas hoje eu estava meditando aqui na palavra e entendi algo que muitos estão vivendo pela fé ou vivendo pelo medo. Qual é a sua reação? Você vive pela fé ou você vive com medo? Porque, amados, buscando isso, muitos têm vivido com medo e esqueceram de ter a fé em Cristo. Não é diferente hoje, porque muitos homens, grandes homens da Bíblia, também tiveram medo. As circunstâncias da vida, às vezes, nos assustam de uma forma natural que faz com que a gente venha ficar com medo. Quem não teve medo? Quem não já passou por esse medo? Quem não já teve medo de alguma coisa ou de algo? Talvez você esteja com medo de um resultado de um diagnóstico médico. Talvez você esteja com medo de não conseguir suprir as necessidades da tua casa, da tua família. Talvez você esteja com medo de não conseguir algo. Então, o medo tem paralisado muita gente. E as circunstâncias fazem com que a gente venha paralisar, porque é assustador muitas vezes e é natural que o ser humano venha ter medo. E nós podemos ter reações perante isso do medo. Nós podemos deixar o medo nos dominar ou nós podemos entregar para Deus tudo aquilo que está nos amedrontando e tudo aquilo que está causando esse pânico, esse medo em nós. Então, diante do medo, a gente só tem que tomar duas atitudes. Ou a gente entrega o domínio para Deus, ou a gente domina esse medo. E as pessoas que deixam ser dominadas pelo medo, a Bíblia vem nos mostrando que em deixar de confiar em Deus, porque caíram no pecado, porque caíram na desobediência, porque não acreditaram na palavra. Mas as pessoas que entregam seu medo para Deus, elas tiveram vitória. Então é isso que Deus quer que eu e você venha ter hoje, vitória. E quando você está com medo, lembre-se, você tem um Deus muito maior que está cuidando de você e que pode te dar essa coragem que você hoje venha confiar nele, no seu amor, para superar todo o medo. E aí a gente está vivendo pelo medo ou pela fé? Porque a fé é um elemento indispensável para aqueles que desejam ter a vitória, para aqueles que dependem de Deus, para aqueles que vivem mediante a vontade de Deus. E a fé do cristão ela tem que ser mais forte do que o medo, porque a fé ela nos capacita a suportar as adversidades a qual o mundo tem nos feito viver. E aí o Senhor, quando a gente demonstra a nossa fé em Cristo, Ele nos capacita, Ele nos equipa para que a gente possa vencer todo o mal. A nossa fé, amada, ela precisa ser aumentada. E como é que nós vamos aumentar a nossa fé? Lendo a palavra de Deus, buscando na palavra, tendo intimidade com Deus, para que essa palavra possa influenciar a nossa vida, para que isso venha aumentar a nossa fé, para que nós venhamos conseguir buscar a presença de Deus e viver o sobrenatural de Deus, que é a ação que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, qual é a pergunta hoje? Você está vivendo pelo medo ou pela fé? O que te motiva hoje a buscar a presença de Deus na tua vida? Aleluia! Que você possa hoje superar todo o medo. O medo é uma emoção que pode nos trazer consequências. O medo, às vezes, ele faz com que as nossas necessidades se transformem em medo. A necessidade que eu falo é quando você não está tendo condições de alimentar a sua família, quando você precisa de roupa e você não pode comprar calçado e dinheiro. E isso às vezes faz com que o medo se torne em você por conta das suas necessidades que você não está conseguindo suprir. O medo, às vezes, amada, ele vem através de um problema de saúde, que você recebe um diagnóstico e aí você tem um medo da morte, você fica com medo daquela doença, ou então você fica com medo de contrair uma doença e de ter um ataque de uma doença que possa te levar à morte. Quantos estão com medo? Quantos estão com medo de contrair e quantos estão com medo porque já contraíram uma doença? Então, amado, o medo, ele tira de nós a
felicidade. Por quê? Porque muitas coisas negativas vão tirar a tua alegria. E isso vai gerando um medo dentro de você e faz com que você perca a sua fé. A fé, ela não é uma emoção. Ela não é um sentimento. Ela é uma sabedoria dada por Deus e ela é comprovada cientificamente para que a gente possa superar todos os medos. Porque a fé, ela faz com que o medo venha a ser dissipado. Você vai achar isso lá no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, capítulo 11, quando a palavra de Deus vem falando de fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Então, amado, não viva pelo medo, viva pela fé. A fé que vai fazer você crer, a fé que vai fazer você vencer, a fé que vai trazer a resposta hoje que você precisa, a fé que vai trazer a cura, o milagre, canta, que você está esperando. Então, isso é fé. Isso é fé. Você ter fé e não medo. Medo e fé o medo, ele é uma emoção que nos paralisa, mas a fé não é uma emoção. A fé, a palavra de Deus, a fé é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é uma propriedade que Deus te dá para que você venha confiar, para que o medo ele não venha te dominar, para que o medo não venha fazer com que as tuas emoções venham a ser abaladas. Então o Senhor fala hoje que nós devemos dissipar, porque a fé ela dissipa todo o medo da insegurança, o medo da incerteza, o medo do amanhã, o medo de um diagnóstico, o medo de uma situação, o medo de uma circunstância, o medo de um problema. Deus está falando para você que você tem fé hoje, e aquele que tem fé nada é impossível. A fé é uma substância evidencial, é uma matéria que Deus nos entrega, é algo que não é emoção, é algo que Deus entrega para que nós venhamos vencer todas as adversidades da vida de uma forma natural pelo caminho da fé. E aí, amado, o que está faltando para mim, para você, porque eu me coloco nisso, às vezes a gente tem maturidade. A imaturidade na nossa fé é insignificante. E às vezes é facilmente a gente se apegar às emoções, porque nós temos uma fé imatura. Então que a nossa fé hoje venha a ser robusta, que a nossa fé hoje venha a ter maturidade, para que a nossa fé ela venha dominar, para que a nossa fé venha dissipar todo o medo da ansiedade. Porque muitos estão vivendo uma vida de ansiedade pela incerteza. Outros estão vivendo com medo pela dúvida do que está por vir, do que vem, do que vai ser do amanhã, do que eu vou fazer, do que está acontecendo, do que não vai acontecer. Mas o que eu e você precisamos nessa manhã é ter maturidade espiritual com a nossa fé. E a gente só vai conseguir ter essa maturidade espiritual, a nossa fé só vai ser desenvolvida quando nós adquirirmos conhecimento da palavra, quando nós buscarmos intimidade com Deus. Amado, por mais simples que seja a tua oração, por mais pequena que seja a tua oração, por mais que você ache a tua oração insignificante, isso vai te levar a ter um nível de intimidade com Deus. Muita gente deixou de orar, muita gente parou de orar, e a oração é um combustível para a nossa fé. A nossa oração é que abre as portas do processo da maturidade na nossa vida, e a nossa oração ela vai nos levar a ter intimidade com Deus. Sem isso nós não vamos sair desse medo, sem isso nós não vamos vencer. Então o que me leva a ter maturidade na fé? É ter intimidade com Deus, amado. Por mais que a sua oração seja pequena, por mais que a sua oração seja simples, por mais que você, não precisa você, porque ora uma hora. Não, Deus ele quer sinceridade, Deus quer que você fale a verdade, Deus quer que você converse com Ele. Não é 1 hora, 2 horas de oração que vai fazer você ter intimidade. Nós não somos fariseus, nós temos que ser verdadeiros com Cristo, ainda que a nossa oração seja pequena, mas que ela seja real, que ela seja verdadeira, para que isso venha a desenvolver uma maturidade na fé e uma intimidade com Deus. A palavra de Deus também faz com que nós venhamos ter esse conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra, que para que nós possamos o quê? Ser alimentado espiritualmente. E a nossa dedicação, amado, dedicarmos as coisas de Deus, buscar absolutamente
somente confiar nele, somente nele, para que ele venha nutrir a nosso espírito e que o nosso espírito venha estar nutrido para que nós possamos ter força para vencer a nossa carne, para vencer o medo. E aí, amado, nós começamos a nos arrepender de tudo aquilo que está ao contrário da nossa vida. E aí, quando a gente tem essa maturidade de fé, quando a gente está buscando por essa fé, todo o medo é dissipado. Então, amado, que hoje o medo não faça parte da tua vida. Enfrente a dificuldade, a adversidade, porque Deus está falando hoje através da sua palavra. E como você está vivendo a sua vida? Com medo? Ou você está vivendo buscando por Cristo? Como está a sua vida hoje? Você tem vivido com fé ou com medo? Cuidado, porque o medo leva as pessoas a ver coisas que não existem, problemas que não existem, doenças que não existem, crises que não existem. Deus tem uma vida para você e uma vida de fé. Então, cuidado, o medo tem levado pessoas a viver coisas que não são de Deus. A gente começa a ver e começa a botar pensamentos, a gente começa a buscar por aquilo que não existe. Dissipa hoje esse medo, essa incerteza, essa insegurança. Busque o Senhor e Ele vai te responder e Ele vai nos livrar de todos os nossos medos, de todas as nossas inseguranças. Por isso, amados, nós não devemos temer, nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele vem dizendo: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu sou a tua fortaleza. Eu te ajudarei e te segurarei pela minha mão e te darei a minha vitória. Então, amado, não tenha medo. Hoje viva pela fé, porque o medo, ele te paralisa e a fé, ela te impulsiona a viver uma vida em abundância e ser mais forte naquilo que Deus tem para você. Amém? Porque Romanos capítulo 10, versículo 17 vem dizendo pra gente: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, a mensagem de Deus. E que você possa ouvir todos os dias a palavra de Deus para que a tua fé, ela venha crescer e desenvolver. Porque nós vivemos pela fé e não pelo que vemos. E se o medo tá te parando, se você tem um diagnóstico médico, se você tem uma situação que você tá vivendo, ei, você vive de fé, não pelas circunstâncias. Dissipa o medo hoje e lança fora todo o medo, porque Deus está falando contigo. Viva pela fé em Cristo Jesus, que vai fazer a diferença na tua vida, pois vocês são salvos e nós somos salvos mediante a nossa fé e não pelo que nós estamos vendo e não pelo aquilo que nós estamos vivendo ou fazendo, mas pela fé que é mediante Deus, que é um dom dado por Deus para que a gente possa viver e para que a gente possa vencer todas as dificuldades, todas as adversidades, todas as dificuldades da vida. E aí, você tem vivido pelo medo ou pela fé? Compartilhe essa live e declare o que você tem vivido, pelo medo ou pela fé. Se você está vivendo pelo medo, o medo é uma emoção que você pode controlar e que você pode dominar. E se você vive pela fé, todo o medo será dissipado. Ainda que o diabo coloque contra você circunstâncias, ainda que ele materialize para que o teu medo venha a ser grande, viva pela fé e conquiste o extraordinário de Deus hoje. Você crê nisso? Então toma posse, dá glória a Deus, recebe essa palavra, que a graça e o poder de Deus seja sobre o seu lar, sobre a tua casa, sobre a tua vida, e que você possa, nesta manhã, tomar posse do teu milagre, dissipar todo o medo da incerteza, da insegurança, da dúvida, daquilo que Satanás tem preparado como sinais. Não se esqueça que ele é especialista em preparar sinais. Deus, ele prepara promessas, e quem tem promessas vai se cumprir, porque ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. E ele hoje veio com essa palavra para mim e para você, que nós não devemos viver pelo medo, que nós devemos dominar essa emoção do medo e viver pela fé que dissipa todo o medo. A fé que é um dom de Deus, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé que vem pelo nosso
nosso nível de intimidade com Deus. Pai amado, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo esse pão diário, por cada pessoa, Senhor, que irá assistir, não importa o dia, a hora, o momento, que a fé venha crescer no coração de cada um deles, porque a tua palavra disse que a fé vem pelo ouvir a tua palavra, e que essa palavra, rebalabachuricanta, venha gerar fé no coração desse homem e dessa mulher, e que todo medo, toda insegurança, todo espírito de opressão, depressão, que o diabo tem paralisado a mente, o pensamento, as finanças, o casamento, as emoções, Pai, da vida dessa pessoa seja repreendido agora nessa manhã. Não importa a hora, seja repreendido, mas que o teu poder se manifeste, Pai, em cada lar, em cada família, e que nós possamos contemplar o teu poder pela fé, e que o milagre nas nossas vidas aconteça pela fé que nós estamos desenvolvendo no Senhor, pela fé que nós estamos tendo na palavra, que o Senhor tudo pode e que não há impossível para o Senhor, e que nessa manhã a gente possa alcançar a nossa graça e a nossa misericórdia e a tua graça que é imerecida sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Pai, e nos dá um dia de paz, um dia de provisão e uma semana de milagre, de vitória, e que nós possamos contemplar o teu poder sobre as nossas vidas. Nos abençoa, Pai amado, e que a tua graça esteja em cada lar, em cada coração, em cada vida, Pai. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fique com Deus, Deus abençoe a Rosa Sintra, a Jaqueline, a Jonara, a Loíse com a Suelen. Que Deus nos abençoe nessa manhã, que a graça de Deus possa estar em cada lar, em cada coração. Que Deus nos abençoe, amo vocês, que Deus nos abençoe nesse dia tão especial e que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.